Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com todos. Que alegria a gente poder chegar junto aqui no grandioso final do livro de Êxodo. Sabe, o capítulo 40 é o culminar de tudo. É o fechamento de um projeto espiritual gigantesco. É aquele momento em que todo o trabalho, toda obediência, cada detalhezinho que Deus ensinou finalmente encontra o seu propósito. A própria presença de Deus vindo morar no nosso meio. Vamos juntos mergulhar nessa conclusão que é pura glória. Olha só para isso. Esse versículo aqui é o ponto de chegada. É para isso que tudo foi feito. Depois de 40 capítulos falando de lei, de libertação, de caminhada no deserto, de construção, ufa! A gente chega no momento em que o céu toca a terra. A majestade de Deus se torna visível, palpável no meio do seu povo. É a promessa se cumprindo diante dos olhos deles. E tudo começa, como sempre, com uma ordem de Deus. Depois de toda aquela jornada de receber as plantas, os projetos lá no Monte Sinai, Deus finalmente diz: agora levantem a minha casa. Não era mais sobre planejar, amados, era sobre construir, erguer o ponto de encontro entre um Deus santo e o seu povo. E repara na precisão, no primeiro dia do primeiro mês. Isso aqui não é à toa não, viu? Deus está literalmente zerando o cronômetro, ele está começando um novo calendário para Israel, onde o ponto central, o marco zero, é a presença dele no meio da nação. Uma nova história estava começando ali. E diante da ordem, o que Moisés faz? Ele obedece. A execução começa. E aqui, gente, a gente aprende uma lição que vale ouro para a nossa vida. A presença de Deus não é algo que a gente conquista por merecer. É algo para qual a gente prepara o caminho através de um coração obediente. Cada pecinha, cada tecido, tudo tinha um lugar e um porquê. E a gente vê Moisés seguindo a cartilha passo a passo, com uma reverência que é linda de ver. Primeiro, levanta a estrutura principal. Depois, a peça mais importante, a arca, lá no lugar santíssimo. Em seguida, a mesa, o candelabro. Cada item sagrado vai para o seu lugar. Por fim, o pátio é erguido em volta, separando o sagrado do comum. É uma verdadeira coreografia de obediência a Deus. Agora, presta muita atenção nessa frase. Ela se repete várias e várias vezes nesse capítulo. É como se fosse o refrão da música, sabe? A batida do coração de Êxodo 40. A glória de Deus não veio pela criatividade de Moisés, não. Ela veio porque cada passo foi dado conforme o Senhor ordenara, em perfeita sintonia com a vontade de Deus. E é aqui que a palavra fala com a gente hoje. Antes da glória descer, a obediência precisou subir. O povo não construiu do jeito que achou melhor, não deu o famoso jeitinho brasileiro. Eles fizeram exatamente como Deus mandou. E esse é o princípio. A nossa obediência, mesmo nos detalhes, prepara o caminho para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Bom, a estrutura física estava de pé, perfeita, mas ainda faltava algo. Aquela tenda precisava ser ativada espiritualmente. Ela precisava ser consagrada, ou seja, ela precisava ser separada do uso comum e dedicada inteiramente para Deus. Vamos entender direitinho o que é isso. O que é consagrar, afinal? É pegar uma coisa comum, madeira, plano, ouro, e através de um ato de unção dizer: isso aqui, a partir de agora, é santo, é de uso exclusivo de Deus. É um ato que separa e convida à santidade. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, nos separar para um propósito muito maior. E essa consagração foi completa. Não foi só o prédio, não. Foi cada móvel, cada garfo, cada faca do altar, a bacia onde eles se lavavam. Tudo foi ungido. E o mais tremendo, homens também foram separados. Arão e seus filhos foram consagrados para serem os pontes, os mediadores entre o Deus Santo e o povo. E essa unção dos sacerdotes não era uma coisa temporária. Ela estabeleceu uma aliança para sempre, um sacerdócio que ia passar de pai para filho, de geração em geração. Isso garantia que o povo sempre teria um caminho aberto por Deus para poder se aproximar dele. E agora? Respira fundo. Com tudo pronto, tudo erguido em obediência, tudo consagrado em santidade, o palco estava montado. O povo fez a sua parte. Chegou a hora da resposta dos céus. O momento em que Deus ia responder ao convite do seu povo. Assim Moisés acabou a obra. Que frase forte! Acabou! A parte humana foi feita.
A obediência foi entregue, o convite foi feito. Tenta imaginar o silêncio que ficou no acampamento. Moisés dá um passo para trás e todo o povo prende a respiração. E agora? Então, Deus respondeu. Primeiro, a nuvem, aquela mesma nuvem que os guiava no deserto, o sinal da presença e da proteção de Deus. Ela desce e pousa sobre o tabernáculo. O Deus vivo estava chegando. E aí, o clímax, a glória, aquela presença pesada, radiante, santa, poderosíssima de Deus, simplesmente encheu e transbordou daquele lugar. Meu irmão, minha irmã, tenta imaginar a cena. Uma luz divina saindo de dentro da tenda, visível para todo mundo. Deus estava, de fato, morando ali, entre eles. E esse detalhe aqui é de arrepiar. A presença era tão pura, tão intensa, que nem Moisés, o homem que via Deus face a face, conseguiu entrar. Era um lembrete poderoso da santidade de Deus e da reverência que a presença dele exige de nós. Mas entenda uma coisa. Aquilo não foi só um evento, um show de luzes. Foi o começo de uma nova realidade. Deus não estava mais longe, lá no topo do monte. Agora, ele estava no meio deles. No meio da jornada, no meio do acampamento, no meio da vida. A presença de Deus virou o GPS de Israel. De dia, a nuvem guiava. A nuvem se movia, o povo se movia. De noite, para ninguém ter medo, a nuvem virava uma coluna de fogo, iluminando tudo. Era uma liderança constante, que todo mundo via. Não tinha como negar que Deus estava ali. E aqui está uma verdade que precisa entrar no nosso coração. O objetivo nunca foi construir um templo para ser visitado de vez em quando. O tabernáculo era móvel, ele foi feito para se mover junto com o povo. Deus não quer ser o nosso destino de domingo. Ele quer ser o centro da nossa jornada de todo dia, presente em cada acampamento da nossa vida. E assim, com essa imagem poderosa que o livro de Êxodo termina, que na verdade não é um fim, mas um começo glorioso. E ele nos deixa com essa pergunta que ecoa até hoje. Se Israel preparou uma tenda com obediência e consagração, como é que nós hoje preparamos o nosso coração, que é o tabernáculo do Espírito Santo, para que a glória do Senhor possa encher e reinar na nossa vida? Que a gente possa refletir e viver essa verdade. Amém?